Sejam muito bem-vindos, mais um dia, mais um domingo maravilhoso que o Senhor nos permite. Sintam-se abraçados pela nossa igreja, você que nos visita, você que vai depois assistir pelo YouTube a nossa mensagem, que o Senhor possa estar indo de encontro ao seu coração. Obrigado por nos permitir estar junto com você em sua casa através desse meio da mídia social. E que, havendo uma janelinha aí na sua agenda, venha nos visitar. Estamos aqui na Rua da Consolação, 1218, próximo ao metrô Higienópolis Mackenzie. 2 minutinhos, você chega aqui e com certeza você será bem recebido, abraçado. E nós vamos então compartilhar da palavra de Deus juntos, porque nós entendemos que o culto presencial ele não pode ser substituído por nada. Então esta é a comunhão, este é o nosso compromisso e nossa fidelidade com Deus para cultuarmos a esse nosso Deus. Amém? Meus irmãos, como os irmãos sabem, estão acompanhando, estamos na série de os frutos do Espírito, o fruto do Espírito em Gálatas, e já tratamos de algumas virtudes deste fruto do Espírito. E nós entendemos que o Espírito Santo, quando ele habita em nosso coração, ele faz com que esses frutos, então, eles se reverberem através de nossas atitudes. E somente pela força do Espírito Santo, somente pela ação do Espírito Santo em nossas vidas, nós conseguiremos colocar em prática este fruto, o fruto do Espírito. Nós conseguiremos realmente colocar a prática da verdadeira alegria, que não é essa alegria momentânea que nós temos. Nós conseguiremos colocar em prática a verdadeira bondade que o Senhor nos ensina através de sua palavra. Nós vamos praticar verdadeiramente a mansidão em meio a esse mundo caótico, que nós precisamos exercer esta paciência que a palavra de Deus nos ensina. E nós trabalhamos então com o Senhor, ele nos permite a ser longânimos, né? Diante de tantas coisas que acontecem, mas de maneira fiel à palavra dele. Enfim, meus irmãos, hoje nós vamos falar de fidelidade. É um assunto muito importante, como todos os outros que nós tratamos. E fidelidade, meus irmãos, é o termo com origem no latim fidelis, que significa uma atitude de quem é fiel, de quem tem compromisso com aquilo que assume. É uma característica daquele que é leal, que é confiável, que é honesto, que é verdadeiro. Fidelidade, meus irmãos, é ser constante, decidido, perseverante, a ponto de não mudar essa sua atitude de fidelidade mediante a qualquer situação que viva. Então você pode passar por problemas difíceis, você pode passar por perseguição, você pode passar por provações, mas você pode passar por tentações, mas quando você conhece a palavra de Deus, quando você é regenerado pelo Espírito Santo, a fidelidade ela se torna presente na nossa vida e deve se tornar presente em nossas vidas. Então, quando nós falamos de fidelidade, ela é, de acordo com a palavra de Deus, ela excede o nosso entendimento, mas automaticamente nós entendemos que é o Espírito do Senhor, que é o Senhor que nos dá essa vantagem, vamos dizer assim, né? Entre todos os homens nós temos essa fidelidade porque o Senhor colocou em nossas vidas para que nós possamos mostrar a essa sociedade que fidelidade não é o que se prega no mundo, né? Você já recebeu um cartão de crédito fidelizado com você, né? Então, fidelidade não é nada disso, não é individualizado como o Márcio falou aqui. Fidelidade, quando nós estudamos a palavra de Deus, vamos dizer que ela pega pesado, porque ela exige de mim, exige de você compromisso fiel a Deus. E falar sobre nossa fidelidade, nós precisamos lembrar do nosso pacto. Quando esta igreja ela
iniciou o seu processo de estarmos aqui, de plantação de igreja, de iniciar um trabalho aqui no centro de São Paulo, simplesmente não acordamos e falamos assim, olha, vamos achar um local, vamos alocar esse local e vamos começar a pregar a palavra de Deus. Não, nós passamos por um processo durante um ano, um pouco mais, creio, de tratarmos assuntos concernentes a como plantar esta igreja. Bom, esta igreja ela precisa ter uma base sólida. Esta igreja ela precisa ter uma doutrina. Esta igreja ela precisa demonstrar em um documento em que ela crê e quais são os seus compromissos. E quais serão a fidelidade desses que vão estar juntos com este grupo que nós chamamos base no início, em iniciar esta obra do Senhor. E quando nós escrevemos o pacto da igreja, nós não achamos palavras rebuscadas. Nós não chegamos no Márcio e falamos assim, Marcião, você que é advogado e tem umas palavras bonitas aí, vamos escrever algo bonito para que o pessoal olhe e fale, nossa, essa igreja realmente ela tem um compromisso sério, ela tem uma fidelidade no que ela está escrevendo. Não, nós não achamos palavras rebuscadas aqui para preencher este pacto da igreja. Muito pelo contrário, nós fomos na palavra de Deus, e nós fomos ali pesquisar e olhar e estudar o que o Senhor ele desejava para o coração, para o nosso coração, enquanto estivermos aqui nesta igreja. E escrevemos tantas coisas ali. E chegou naquele momento, naquele dia em que nós nos reunimos, e o presbitério, juntamente com a igreja, falamos assim, irmãos, o estatuto está pronto, o pacto está pronto, nós precisamos assinar. E quando nós falamos precisamos assinar, nós precisamos que todos leiam o que está escrito. Se você concorda em ser fiel à palavra de Deus, ser fiel à igreja, ser fiel uns com os outros, e se você está de acordo, por gentileza, coloque ali a sua assinatura. Eu li esse pacto, você leu esse pacto, todos daqui da Igreja Batista no Centro leu este pacto, e todos nós concordamos em ser fiéis ao que estava escrito ali. E fidelidade, então, é isso. É um pacto que nós fazemos diante de Deus. Deuteronômio 32, no verso 4, do 32:4, na parte B desse verso, diz assim, Deus é fidelidade e nele não há injustiça, é justo e reto. Então nós vamos pregar hoje Deus que é fidelidade. O Senhor, Ele é fiel para com Ele mesmo. E o Senhor, Ele é fiel para com seu povo. E quando nós falamos de fidelidade, nós lembramos dos personagens da Bíblia que foram separados por Deus, para que Deus, através da sua fidelidade, através daquilo que Ele propôs em seu coração desde a eternidade, fosse cumprido através desses personagens que estão escritos na palavra de Deus. Para que quando nós lêssemos esses homens, essas mulheres, nós pudéssemos nos identificar com eles e aprender com eles sobre o que é praticar a fidelidade a Deus. E nós vemos lá em Gênesis 17, Abraão, ele foi fiel e creu em Deus, que seria o pai de muitas nações. E o Senhor, por ser fiel a si mesmo, levantou Abraão e falou assim, olha Abraão, você será pai por muitas nações. E Abraão, entendendo aquele chamado, Abraão, ele praticou esta fidelidade a Deus, compreendendo que Deus faria e cumpriria as promessas dadas a ele. E não foi fácil, porque chegou um determinado momento, Abraão tinha que apresentar o seu filho como sacrifício. Abraão passou por provações, mas mesmo assim, Abraão foi fiel a Deus, porque ele entendeu que o Deus é o Deus de fidelidade e jamais deixaria de estar com ele. Então a história da Bíblia nos mostra esse Deus fiel, um Deus presente na minha vida e na sua vida. Nós vemos a história de José
quando mesmo em tribulação, mesmo vendido por escravo, passando por tudo que ele passou, se tornou governador, e ele não negou a esse Deus, porque ele praticou a fidelidade a esse Deus. Por mais difícil que foi na vida de José, José mostrou que valia a pena crer nesse Deus, ver que esse Deus realmente é fiel. E nós vemos a história de José, o quanto Deus abençoou aquela vida. Percebe que a fidelidade, ela é muito mais presente no meio das provações. Percebe que esta fidelidade, ela está presente quando nós estamos sendo provados, quando nós estamos sendo tentados a fazer algo que não é de acordo com a palavra de Deus, e nós negamos aquilo, e o Senhor trabalha em nós esta fidelidade. Nós vemos a fidelidade de Jó, a história de Jó, que em meio àquela enfermidade acometida, ele jamais negou a Deus. Ele foi fiel a Deus, porque ele sabia que o Deus que ele cria era um Deus fiel, que não deixaria ele à deriva. Vemos a fidelidade de Moisés, quando chamado para libertar o povo da escravidão, Moisés, ele chegou àquele momento de entrega da sua vida ao Senhor e foi sendo desafiado a fazer tudo o que ele fez. E não foi fácil para Moisés liderar aquele povo, mas Moisés mostrou em meio à sua vida a sua fidelidade a Deus, porque Deus, fidelidade, disse a Moisés: liberta o meu povo, eu estou com você. Não é você que vai lutar, sou eu que lutarei no seu lugar. Vemos a fidelidade de Raabe, crendo em Deus de Israel, separada por Deus, quando ela guarda os espias ali, naquele momento, e ela crê que aqueles homens iriam voltar, e creu no Deus do povo de Israel. E ela via que aqueles homens eram fiéis a Deus. E a fidelidade ali estava sendo pregada a Raabe. E Raabe foi conquistada pela graça de Deus. Vemos a fidelidade, meus irmãos, de Ana, colocando sua angústia diante do Senhor, porque queria ter um filho. E ela se colocou diante do Senhor, fez um voto diante desse Deus, e pela fidelidade de Ana ela conquistou, porque o Senhor viu no coração de Ana a sua fidelidade para com o nosso Deus. Então, meus irmãos, se nós olharmos a Bíblia e estudarmos ela de Gênesis a Apocalipse, nós vemos fidelidade sendo presente na vida dos homens que Deus separou para cumprir as promessas de Deus, até chegar Jesus Cristo, que foi fiel até a morte, para salvar a sua vida, para te resgatar, para te dar vida eterna, para transformar o seu caráter, para fazer você um povo fiel a Deus. Então nós vemos fidelidade em Deus sendo praticada em ação na história do seu povo. Nós vemos a fidelidade sendo praticada em ação na história do povo de Deus. Vemos também, meus irmãos, a consequência da infidelidade. E eu quero resumir aqui Adão e Eva. A infidelidade que tiveram com Deus, não obedecendo ao que o Senhor tinha colocado em suas vidas, e hoje você vê, atualmente, as consequências da infidelidade. Então, fidelidade com Deus requer um compromisso sério com Ele, e nós vemos o seu resultado na eternidade, vemos o seu resultado na vida presente também. Mas a infidelidade, ela desmorona as nossas vidas. Então nós vemos que a importância da fidelidade, em entendermos, em compreendermos, não é apenas uma retórica, mas sim de
mergulharmos na palavra de Deus e, como servos e salvos em Cristo Jesus, colocarmos em prática a fidelidade. Meus irmãos, vamos refletir sobre isso. E o primeiro ponto que eu quero destacar aqui sobre a fidelidade é o seguinte: não podemos relativizar a palavra fidelidade. Não podemos relativizar a palavra fidelidade. E nós precisamos entender que na nova aliança que o Senhor fez com o seu povo, que Jesus Cristo veio, morreu na cruz, essa nova aliança, esse novo pacto que o Senhor nos deu, a palavra daquele que é salvo em Cristo Jesus, o sim para o salvo, tem validade de sim, e o não representa não. O sim para o salvo tem validade de sim, e o não representa não. Relativizar as palavras, meus irmãos, relativizar a palavra fidelidade, é abrir espaço para o diabo. É abrir espaço para aquele que anda ao nosso redor tentando nos tragar como leão. É abrir espaço para que Satanás aproveite esta janela aberta para nos desmotivar, para fazer o que ele deseja fazer, afastar-nos da palavra de Deus. Mateus 6, 5:37 diz o seguinte: que a palavra de você seja sim, sim e não, não. O que passar disto vem do maligno. Então, fidelidade é eu me comprometer com Deus, eu assinar um documento de pacto da igreja e falar assim: eu quero me comprometer com esta palavra porque eu creio que é assim que deve ser, fazer parte desse corpo, e minha palavra deve ser sim, sim. Porque o Senhor, Ele é fiel para comigo, o Senhor, Ele é fiel para contigo em todos os momentos de sua vida. Quando não somos, irmãos, fiéis ao que nós nos comprometemos, estando dando lugar a este diabo. O diabo que tenta nos sufocar. E quando nós relativizamos a fidelidade, adequamos o cristianismo conforme nosso ego. E como dizia Bonhoeffer, tornamos a graça barata. Sem ortodoxia, sem sã doutrina, porque nós relativizamos a palavra fidelidade. Fidelidade relativizada são os nossos propósitos pessoais, meus irmãos. Eu acho que se sou fiel porque estou aqui cultuando, e às vezes nem todos os domingos eu venho, mas eu acho que eu estou sendo fiel ao Senhor, salvo aqueles momentos que realmente não podem estar juntos, mas simplesmente por um desleixo, por uma preguiça, por estar cansado, por fazer tantas coisas durante a semana, correndo atrás de tudo o que eu quero, dos meus propósitos, dos meus objetivos. Domingo eu estou cansado, dá uma folga, né? Pedir uma folga com Deus aí, porque acho que eu tenho um banco de horas com Ele. Eu acho que Ele vai me dar uma folga. Relativizar fidelidade é isso. É achar que o nosso compromisso é compromisso apenas momentâneo, quando eu acho que deve ter. Eu acho que sou fiel porque concordei com o pacto desta igreja. Mas deixa somente alguns cumprir aquilo que está escrito nesse pacto. Por que eu preciso estar junto? Tem tanta gente lá. Meu irmão, quando nós assinamos o pacto, diante de Deus, nós firmamos um propósito e fidelidade para com Ele. Para juntos como igreja e como corpo de Cristo, trabalharmos com a mesma motivação. Deixa somente alguns colocar em ação
o que está escrito ali, apenas meu apoio moral, meu incentivo é suficiente. Isso é relativizar a fidelidade com Deus. Nós relativizamos a fidelidade com Deus quando nos tornamos negligentes em ofertar ao Senhor, em devolver a Deus parte do que é dele. E nós relativizamos às vezes este momento. Veja, meus irmãos, Deus ele não precisa do seu dinheiro, porque ele não é seu, é dele. Começa por aí. Nada que temos é nosso, é de Deus. Mas entendemos que a obra do Senhor requer recursos para a sua expansão. Ô, meus irmãos, ou você acha que nesse local que nós estamos nos reunindo, o dono desse local chegou, vocês estão abrindo uma igreja, vem aqui, tudo de graça, tá? Tudo, pode usufruir, né? Poltrona confortável, som, usufruam o que vocês quiserem, o tempo que vocês quiserem, de graça. Não precisa pagar. Nós entendemos que é pela graça de nosso Deus e por sua fidelidade a nós, que provê os nossos recursos dele para estarmos aqui. Deus provê os recursos dele e nos entrega em nossas mãos para nós devolvermos parte do que é dele. Mas quando nós relativizamos a fidelidade, isso não se torna importante para nós. E isso faz parte de ser fiel. Então, quando nós relativizamos a fidelidade, nós nos tornamos, meus irmãos, fracos, egoístas e hipócritas. E quando nós lemos ali o nosso pacto, ele nos disse, nós lemos domingo passado, durante a mensagem, eu quero ler alguns trechos, para reforçar o que nós nos comprometemos, como igreja Batista no Centro. Trabalharemos e oraremos pela unidade do Espírito no vínculo da paz, caminharemos juntos em amor fraternal, cuidando uns dos outros, admoestando com súplicas uns aos outros, conforme exija a ocasião. Trabalharemos e oramos pela unidade do Espírito. Fidelidade é isso. Trabalharmos juntos como igreja, na mesma motivação, porque o Senhor, ele é fiel para conosco. Ele não deixa faltar nada na sua vida. Ainda que nós passemos por momentos de saúde, abalados pela saúde, o Senhor, ele se faz presente, porque Deus, ele é fiel para com ele. E nós precisamos ser fiel para com ele. Em segundo lugar, meus irmãos, fidelidade a Deus nos motiva a prosseguir sempre. Eu não sei se você leu com atenção Apocalipse 3, versos 7 a 13, mas é um texto maravilhoso que nos mostra a fidelidade de uma igreja, diferente daquelas outras igrejas escritas, como Éfeso, né? Esmirna, e que chega no final e o Senhor, mas eu tenho contra ti que deixaste o meu primeiro amor. Mas esta igreja de Filadélfia, meus irmãos, ela nos dá um exemplo de uma igreja que tem fidelidade em Deus, que pratica a sua fidelidade, que é fiel a Deus. E ali no verso 8, o Senhor fala assim, olha, conheço as obras que você realiza, eis que tenho posto diante de você uma porta aberta, a qual ninguém pode fechar. Sei que você tem pouca força, mas guardou a minha palavra e não negou o meu nome. Eu sei que você é fraca, que você tem pouca força, mas você não negou a minha palavra, você não negou o meu nome, você foi fiel, você pratica a fidelidade que eu tanto ensinei
a todas as igrejas. Percebe que a fidelidade de Deus, ela se aflora aqui no momento de fraqueza. Esta igreja, ela estava sendo perseguida. Esta igreja estava sendo, de todas as maneiras, enfrentada pelos seus opositores, mas mantiveram a fidelidade na palavra e confiaram em Deus. E hoje, vivendo os dias de hoje, nós precisamos pensar muito bem nisso. Até que ponto somos fiéis a Deus? Se formos interpelados ou se formos coagidos para não pregar esta palavra da verdade, esta palavra de virtude, esta palavra que não tem conivência com as coisas que o mundo tenta incutir na sociedade, até mesmo na igreja. Tantos assuntos nós ouvimos hoje em dia que deixam o pelo dos nossos braços de pé. Mas até quando eu sou fiel com Deus, até onde eu vou com esta fidelidade, como esta igreja? O verso 10 diz assim: você guardou a palavra da minha perseverança, por isso também eu aguardarei da hora da provação, que há de vir sobre o mundo inteiro, para pôr à prova os que habitam sobre a terra. Venho sem demora. Por isso também eu guardarei na hora da provação. A palavra de Deus não nos diz que nós não vamos ter provação, que nós não vamos ter tentações, que nós vamos ter tribulações, mas o Senhor nos promete: olha, eu estarei com você, e mesmo esse momento caótico na sua visão, você precisa praticar a fidelidade, porque eu sou fiel para contigo. Assim como eu cumpri todas as promessas até que estou cumprindo, um dia Jesus Cristo voltará. E o Senhor fala assim: ah, Josué, ah, Marcos, ah, Márcio, ah, Henrique, ah, Maristela, Ana, um dia eu voltarei. Ser fiel, pratique a fidelidade. O nosso pacto, ele diz assim, meus irmãos: procuraremos com a ajuda divina viver cuidadosamente no mundo, enunciando a autossuficiência, a impiedade, as paixões mundanas, e lembrando que assim como fomos voluntariamente sepultados e ressuscitados, de forma simbólica, mediante o batismo, temos agora a obrigação de levar uma vida nova e santa para com alegria, cumprir a carreira e o ministério que recebemos do Senhor Jesus, por meio do testemunho do Evangelho da graça de Deus. Fidelidade a Deus nos motiva a prosseguir sempre. Tem barreiras? Pule barreiras, faça um triatlo. Corra, anda de bicicleta, nade, saia correndo. Não permita que as circunstâncias da vida ofusquem a sua fé para com Deus, mas mostre que você, como servo, é fiel a esse Deus e precisa se comprometer com esta palavra, precisa se comprometer com esse Deus, porque assim nós seremos uma igreja, meus irmãos, que prega a verdadeira ortodoxia. Em terceiro lugar, meus irmãos, fidelidade em Deus nos revigora a revigorar. Quando nós somos fiéis a Deus, como nós entendemos a fidelidade de Deus, o Senhor, Ele nos revigora espiritualmente, para que eu possa revigorar. Somos motivados a revigorar o próximo, porque como forasteiros, estamos aqui nesse mundo, logo nossa passagem aqui na terra será concluída. Mas como soldados de Cristo, precisamos continuar através de nossas ações, exercer a fidelidade até que Ele volte. Será que nós realmente estamos praticando esta fidelidade? Será que nós lemos a palavra de Deus, entendemos o compromisso que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele? Porque Ele fala para mim que Ele é fiel a mim.
Ele é fiel a Ele mesmo. E Ele fala para mim para eu ser fiel a Ele. Tanto o hino que nós cantamos, né? Tu és fiel, Senhor, fiel a si. O Senhor, Ele é fiel nas suas promessas. Somos motivados a revigorar, porque nós somos motivados por Deus. Ele nos revigora e nós passamos a revigorar aqueles que estão ao nosso lado. Hebreus 10, 24, 25 diz assim: cuidemos também de nos animar uns aos outros no amor e na prática das boas obras. Não deixamos de nos congregar, como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. A palavra de Deus, ela nos chama a esta responsabilidade. Olha, você é fiel ao Senhor? Eu sou. Não deixe de congregar. Não deixe de estar junto com teu irmão. Não deixe de cultuar enquanto há tempo. Você tem saúde para fazer tantas coisas, porque o Senhor a dá a você. Você tem tempo suficiente para correr atrás dos seus sonhos e dos seus propósitos. E muitas vezes esquecendo que quem é o dono de nosso caminho e do projeto da nossa vida é o Senhor. Eu tenho tanto tempo para fazer as minhas coisas. Eu me dedico tanto tempo para estar bem, estar leve. E quando nós temos o tempo para cultuar ao Senhor, para aprendermos que o Senhor, através da ação do Espírito Santo e da sua mensagem, Ele está para nos revigorar, a fim de que nós possamos sair daqui e revigorar aqueles que necessitam da palavra de Deus. Percebam, meus irmãos, que fidelidade é algo sério, como todos as outras virtudes e como tudo que está escrito na palavra de Deus. É por isso que o Senhor deixou o Espírito Santo do Senhor na sua vida. Sabe por quê? Porque por você mesmo você não consegue praticar esta fidelidade. Jamais conseguirá. Mas o Espírito Santo que está em nós, Ele revigora as nossas forças, a ponto de passarmos pelo vale da sombra da morte, a ponto das pessoas olharem para as nossas vidas e não entenderem por que eu estou tão em paz, estou chorando, estou triste, estou preocupado, sim, mas que é algo diferente. Eu quero conhecer esse Deus que você vive. É tão bom quando a igreja ela mostra essa comunhão para com Deus. Mas muitas vezes, irmãos, nós colocamos fidelidade como algo não é tão necessário assim, porque Deus ele é fiel para comigo, Ele não deixa faltar nada. As misericórdias do Senhor estão sobre você, meu irmão. Estão até sobre o ímpio, aquele que não confessa o Senhor como Salvador. Mas nós que conhecemos a palavra de Deus, nós precisamos praticar a fidelidade, ser fiel ao Senhor, porque Ele jamais deixará de ser fiel a Ele mesmo, cumprindo as promessas dEle sobre nossas vidas. Caminhando para o final, eu quero ler outra parte do nosso pacto. Não abandonaremos as reuniões de nossa congregação, nem negligenciaremos a oração por nós, membros desta igreja local. Não mediremos esforços para discipular na disciplina e na admoestação no Senhor, tantos quantos estejam sob o nosso cuidado. E buscaremos em santidade o amor, a salvação da nossa família e amigos. Este é o pacto que nós assinamos e prometemos diante do Senhor e diante da igreja de Cristo, que iremos cumprir. Cuidar de nossas famílias, cuidarmos uns dos outros, e graças a Deus, na medida do possível, nós temos procurado desenvolver este meio de discipulado em nossa igreja.
a igreja de Cristo. Meus irmãos, fidelidade é isso, é compromisso. Eu preciso olhar para o meu coração e olhar para a minha mente e ver os pontos que eu não estou sendo fiel ao Senhor e corrigir. Eu preciso entender que enquanto eu estiver passando por provações e perseguições e tantas coisas, eu preciso entender que eu preciso colocar em prática essa fidelidade ao Senhor, porque é o Espírito Santo que me sustém, é Ele que me dá força. Eu preciso colocar em prática esta fidelidade, porque somente assim a palavra do Senhor será pregada de maneira que as pessoas que a ouvirem sejam constrangidas pelo evangelho pregado e sejam salvas em Cristo Jesus. Para concluir, meus irmãos, fidelidade exige exclusividade. O Senhor não é um Deus que você troca por outra coisa. Ele não é um Deus de barganha. Fidelidade é exclusividade para com Deus. Viveremos com fidelidade em Deus, assim seremos abençoados e guardados até a volta de Cristo, como a igreja de Filadélfia. O verso 12 de Apocalipse 3 diz assim: ao vencedor farei com que seja uma coluna no santuário do meu Deus, e dali jamais sairá. Gravarei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus, a nova Jerusalém, que desce do céu, vinda da parte do meu Deus, e o meu novo nome. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Sejamos fiéis ao Senhor. Pratiquemos e deixemos que essa virtude do fruto do Espírito extravase em nossas vidas. Que ao irmos para a nossa casa e durante a semana, possamos identificar se eu estou sendo fiel a Deus ou se eu estou sendo fiel a mim mesmo. Vamos orar? Ah, Senhor, como a Tua palavra ela é dura, mas como a Tua palavra é graciosa para as nossas vidas. E queremos Te agradecer porque é a Tua palavra que nos alimenta. Queremos Te agradecer porque é ela que nos motiva, Senhor, a cada dia a estar contigo, porque nós vimos aqui relatado a igreja de Filadélfia, Pai, a fidelidade que eles colocaram em Ti, e mesmo em provações, as dificuldades, o Senhor reconheceu essa fidelidade desta igreja. E disse a esta igreja: olha, logo eu venho e o seu nome estará gravado. E você será um servo com o corpo glorificado. O teu nome estará escrito no livro da vida, vida eterna. Pai, mas para isso nós precisamos entender e colocar em prática essa fidelidade, Pai. E não deixar que o que nós lemos seja apenas uma história, porque assim nós estamos, como falamos aqui, relativizando o Senhor, a fidelidade que o Senhor nos ensina. Possamos sair daqui contritos com a Tua palavra. Que nós possamos sair daqui mexidos com a Tua palavra. E que nós possamos colocar em prática esta palavra, a começar de mim, Deus. E seja comigo, seja com meus amigos, desse presbitério, Márcio. Revigora as forças do nosso servo, Pai. Que ele possa pregar a Tua palavra com fidelidade. Que ele possa a cada dia experimentar da Tua fidelidade em sua vida, juntamente com sua esposa, seus filhos. O Mateus que está junto nesse presbitério, Pai, nós que somos responsáveis para pregar a Tua palavra, nós que somos copastores do sumo pastor que é Cristo. Ó Pai, visita, Senhor, a vida de cada um desses pastores, Senhor, a minha vida juntamente com a minha família. E também, Pai,
Estende, Senhor, a tua graça, a tua misericórdia, a tua sabedoria sobre esta amada igreja, Pai, que está junto e que nós juntos, com a mesma motivação, queremos viver o teu evangelho de fato, Pai. Que nós não tornemos a graça que o Senhor dispensou em nossas vidas uma graça barata, mas que possamos ter o compromisso real contigo. Em nome de Jesus, amém.